Fala aí pessoal, começando mais uma aula de geometria, matemática 2. Agora vamos ver círculo e circunferência. Bom, essa aula ela tem bastante definições, tá? Então vai ficar bem teórico e bem definitivo, só definições. Apenas definições e alguns exercícios só para fixar, porque são definições que são fáceis de você enxergar e de imaginar, e a gente vai praticamente só dar nome para elas, tá? E identificar algumas. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma circunferência, tá? Você sabe o que é uma circunferência, né? Na verdade, você sabe o que é um círculo, você sabe o que é uma circunferência. Mas qual será que é a diferença entre círculo e circunferência, né? Bom, vamos lá. A circunferência, ela basicamente é só o contorno. É como se fosse um anel. A circunferência é apenas um anel, tá? E o círculo seria um disco, tá? O círculo seria uma moeda, por exemplo. Tá? Então a circunferência, qual é a definição? Tá? Essa é a definição. Ela vai ser o lugar geométrico do plano A, alfa, ou seja, é uma coisa que está no plano, tá? Ela não está no espaço, ela não tem mais de duas dimensões, está no plano. E aí os pontos dessa circunferência, eles têm uma distância fixa de um ponto dado, de um ponto que já foi pré-determinado, tá? Como, por exemplo, quando a gente vai usar o compasso, o que a gente faz? A gente coloca aquela ponta que fura fixa no papel e a ponta que tem o grafite, a gente gira em volta daquilo, sempre com a mesma abertura. É assim que a gente faz uma circunferência. Ou seja, a gente mantém a mesma distância, a gente mantém a distância fixa de um ponto dado. O ponto dado é a ponta seca, a ponta que fura. E aí todos os outros pontos que a gente faz com grafite é o que determina a nossa circunferência. Basicamente assim, a gente tem um ponto fixo e todos os pontos aqui, eles têm a mesma distância da circunferência, que é o que a gente chama de raio, tá? É o R. Esse aqui é um exemplo de ponto, tá? E aí, se você ver bem, o que a gente tem aqui? Já que é só um anelzinho aqui, é só o contorno, a gente separa o plano, vamos supor que o slide inteiro aqui é o nosso plano. A gente separou o plano em parte que está para fora e a parte que está para dentro, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, que está preta do slide, ela não é parte da circunferência. A circunferência é só o anel mesmo. Então, tudo que está aqui é a parte interna e tudo que está aqui é a parte externa. Então, a gente tem esse ponto, ele é um ponto interno. Qualquer ponto que tiver do centro aqui, vamos supor que esse raio, que a gente chama o raio R, ele mede 5, tá? Ele mede 5. Então, todos esses pontos aqui estão medindo 5, estão com 5 de distância do centro, tá bom? Então, qualquer ponto que tem uma distância menor que 5 vai estar para dentro, tá? Porque 5 é na circunferência, menor que 5 é dentro, tá bom? Então, esse é um ponto interno. Então, tem a distância menor que o raio dado, está dentro. Já a distância maior, está fora, como, por exemplo, o ponto 2, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso raio, que é a distância dada, tá? E essa aqui é a nossa definição de circunferência, tá? Esse aqui é o lugar geométrico. O lugar geométrico aqui, ele vai ser os pontos que pertencem ao plano, ó, os pontos do plano, que tem a distância do centro até esse ponto fixa, que é igual a R, que seria o nosso R, o nosso raio, tá bom? Beleza. E o que é o círculo? Círculo é basicamente, a definição é a mesma, só que, como eu disse, é a moeda, então tem a mesma distância ou menor. É todos os pontos internos mais o contorno. Então, o círculo, ele tem os pontos têm uma distância menor ou igual a uma constante, que seria o nosso raio, tá bom? Que seria a figura cheia. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui tem um ponto azul, aqui tem outro ponto azul, e aí nesse caso aqui, o ponto 1, ele não está dentro, porque agora o círculo, ele não divide o plano. O círculo ele é alguma coisa, tá? Então o círculo, o ponto 1, pertence ao círculo, ele está no círculo, não está dentro. Ele faz parte do círculo. Okay?
Diferente da circunferência, que ele não fazia parte, porque era só o contorno. O ponto P aqui, que está em cima do contorno, no limite, ele faz parte também. Tá? É menor ou igual. Então, é todo mundo que está aqui, por exemplo, raio igual a 5, todo mundo que é o contorno, a nossa circunferência, ou menor. Então, todo mundo que está para dentro também. E aí a gente tem essa figura fechadinha. E o ponto P, ele não está fora, ele simplesmente não pertence ao círculo. Tá bom? E a definição é igualzinha a outra, só que muda isso daqui, ó. A distância é menor ou igual ao raio. Beleza? Essa é a diferença entre círculo e circunferência. Beleza. Dentro do círculo aqui, vamos ver os elementos que a gente tem, tá? Os elementos do círculo. Por que os elementos são do círculo e não da circunferência? Porque, por exemplo, aqui, ó, quando eu vou definir, eu tenho raio, diâmetro, arco, tal. O raio, lá na circunferência, ele é apenas a distância. Aqui no círculo, ele é todos os pontos. Na circunferência, a gente não tem esses pontos aqui. Eles não existem, porque eles não fazem parte da circunferência. No raio, eles fazem parte, certo? O raio é apenas a distância lá na circunferência. No círculo, ele existe. Beleza? Então, a gente vai ter aqui o raio, o diâmetro, o arco, os dois arcos, e a corda, tá? O que é o raio? Raio é a distância do centro até uma extremidade do círculo. Diâmetro, ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Ou seja, ele é 2 raios, já que o raio vai do centro até uma extremidade, 2 raios formam um diâmetro, tá? O que é um arco? Tá? O arco é isso aqui, ó. É a parte do círculo, que é o contorninho que vai de uma extremidade, de um ponto da extremidade até outra, tá? E aí a gente sempre vai considerar a menor. BC, o arco, ele é menor, o menor arco possível. Se a gente quiser o maior arco possível, por que o maior? Porque a gente pode definir esse outro aqui, ó. Se a gente quiser esse aqui, a gente vai usar a nomenclatura que está ali embaixo, ó, que é BAC, porque passa pelo A, ok? Passa pelo A, então é esse outro. E BC é uma corda, tá? Vai de uma extremidade à outra e não passa pelo centro, diferente do diâmetro. Então, a gente pode afirmar que o diâmetro ele é uma corda, só que é uma corda específica, uma corda que passa pelo centro. Beleza? Então, aqui a gente tem a corda, tá? O segmento que une 2 pontos da circunferência. Lembrando que faz parte do círculo. Tá? E aí fala aqui, né? A maior corda é o diâmetro, tá? Que mostra uma demonstração, mas eu nem coloquei porque é bem óbvio, né? A maior corda que você pode ter vai ser a que vai passar pelo diâmetro. Todas as outras serão menores. Beleza? Aqui a gente tem os arcos e algumas definições que formam que o arco forma, tá? Essa de trapézio circular pode desconsiderar, porque nem é tão importante assim. A gente vai ter aqui, ó, uma parte da circunferência delimitada por 2 pontos, que é o que eu mostrei lá, tá bom? E aí a gente vai ter aqui no arco, né, algumas coisas que vão ficar bastante definidas. A gente vai ter um segmento circular, tá? Que é a parte cheia aqui, é todos esses pontos aqui, então ela é delimitada por uma corda e por um arco. Então a figura que você forma com um arco e com uma corda, tudo que está aqui dentro a gente chama de segmento circular, tá bom? O setor circular a gente vai ter aqui delimitado pelos raios e por uma corda, ok? E aí ele vai ter um certo arco, tá? É como se fosse um pedaço de pizza que a gente tirasse e ficasse só um triângulo, tá bom? Isso vai ser o nosso setor circular. E aí vem um trapézio aqui por definição, que não vai ser muito útil pra gente, mas isso aí seria apenas só 2 cordas aí, formando aí uma paralela, beleza? E aí a gente tem aí alguns exemplos aí, né, mostrando o segmento circular e o setor. Posições relativas entre uma reta e uma circunferência, tá? Como assim? Como que uma reta e uma circunferência podem se posicionar entre si, ok? Como assim? Vou mostrar e vocês vão entender. A reta ela pode ser exterior, ou seja, ela não toca nem nada, é exatamente o que você está pensando, ela é exterior, ela não está na circunferência, então ela está lá fora. E aí ela vai ter uma certa distância, ok? Do centro da nossa circunferência, que é
que é definida assim, ó. A perpendicular que você forma, tá? Lembrando, perpendicular que forma 90 graus com a reta. E aí, ela vai até o ponto central, tá bom? Por quê? Porque o que é uma distância? A gente medir o que tem entre uma coisa e outra. O que tem entre o ponto da nossa circunferência e a reta? Tem isso aqui, ó. A gente pode dizer que essa é a distância. A gente pode dizer que essa é a distância também. A gente pode dizer que essa é a distância também, tá? Dessa forma, fica muito indefinido a gente saber qual que é a distância, porque pode ser qualquer coisa. Se eu pegar a parte, essa reta, ela continua aqui, né? Se eu pegar essa parte aqui de baixo da reta, ó, eu posso dizer que isso aqui é a distância. Você vê que isso aqui é muito maior do que essa distância que a gente definiu, tá? Então, por definição, a gente tem que a distância vai ser assim, tá? Tem que ser perpendicular entre um lugar geométrico e outro. No caso, o nosso lugar geométrico são a reta e a circunferência, né? No caso, o centro da circunferência, na verdade, tá? E aí você vê que se ela for exterior, o que tem que acontecer? Bom, se ela for exterior, tem que acontecer que a distância do centro até a reta tem que ser maior que o raio, tá? Tem que extrapolar, porque do centro, você colocou o raio de distância, vai estar em cima da circunferência, mais um tantinho você sai. Então, ela vai estar exterior com qualquer distância que for maior que o nosso raio, beleza? E aí aqui a gente tem que a reta, a interseção entre a reta e o círculo, a circunferência, é vazia, tá bom? Por quê? Porque ela não toca, elas não compartilham nenhum ponto em comum. Secante. Ué, eu não coloquei. Ah, coloquei. Secante. A reta secante, ela basicamente ela está passando por dentro da nossa circunferência, tá bom? É basicamente isso. E aí você vai ter que a distância é menor que o raio, já que ela está por dentro, tá bom? E aí vai então criar uma interseção com a circunferência em A e B, 2 pontos, e apenas 2 pontos, tá? Já que a gente está falando de circunferência, é só o contorno, ok? Só o contorno, está pintado, mas é só o contorno. E já que é só o contorno, quando você cruzar uma reta, você vai ter uma interseção entre A e B, tá? Tá vendo como são coisas que são meio óbvias? Se você pega uma reta e passa por uma coisa que é circular, vai fazer só 2 pontos. A gente só está dando realmente nome para as coisas, tá bom? Vai ter a tangente também. O que seria uma tangente? Se você pegar um anel e colocar em cima de uma mesa, tá? Em cima de uma mesa, ele vai tocar a mesa só em um ponto, tá? Só em um ponto que você vai tocar o anel e a mesa. Seria basicamente isso, sendo que no caso aqui nossa reta é a mesa. A única diferença é que a mesa é um plano, né? Mas aí a gente vai ter que a reta está tocando apenas de um ponto, tá? Então ela só toca aqui, criando esse ponto aqui, ó, que é o ponto de tangência, tá bom? E aí a distância do centro até a reta é exatamente o raio, porque ela está exatamente em cima da circunferência, tá? E só toca em um ponto, tá? Que é o ponto de tangência, que a gente chama de ponto T. Então essa seria a interseção entre a circunferência e a reta. E aí, bom, isso aqui é meio óbvio, porque a gente já definiu a distância como sendo perpendicular, mas toda tangente ela é perpendicular ao raio, tá bom? Então você determinou um raio, ela vai ser perpendicular aqui, porque o raio é exatamente a distância, e a distância sempre é perpendicular, beleza? Então sempre que você tiver sempre que você tiver tangente escrito, automaticamente você já sabe que o raio e a reta formam uma perpendicular. Bom, essas são as posições relativas entre reta e circunferência, agora vamos entre círculos. Do mesmo jeito, pode ser exterior, eles não se tocam, tá bom? A distância de centro a centro é maior que a soma dos raios, então a gente tem o raio, mais o outro, mais uma coisinha aqui, então a distância é maior. Exterior não se toca. Tangentes externas. Por que tangentes externos? Bom, porque se tem externos escrito, deve ser porque pode ser interno também, tá bom? Então, se você colocar uma moeda e encostar uma na outra, tá bom? Isso vai ser tangente externo, beleza? A distância do centro até o outro centro
é exatamente a soma dos raios. Então, a distância de um centro até o outro, ele é esse raio aqui, mais esse raio aqui, tá? Como que eu sei que é exatamente esses dois raios? Bom, porque se é tangente, tem que lembrar que tem uma reta passando aqui, ó. Essa reta é tangente. Então, aqui é perpendicular. E aqui é perpendicular também. Então, eles estão aqui, a distância está na mesma reta. Beleza? Essa reta aqui cruza aqui, que é perpendicular também. Beleza? E a diferença vai ser a soma dos raios. Diferença na distância, de ponto a ponto. Secante, tá? Igual lá nas retas. Basicamente, a gente vai ter aí uma quase dentro da outra. Elas vão se cruzar, tá bom? Então, a distância aí ela vai estar entre a diferença e entre a soma dos dois raios. Beleza? Por que entre a diferença? Vou mostrar como que fica com a diferença, igual a diferença, e vocês vão entender por quê. Que é quando é tangente interno. Quando é tangente interno é quando toca, só que uma está dentro da outra. Tá? E aí você vai ver qual que é a distância de um até o outro. Nada mais é do que, ó, isso aqui, ó, é o raio da grandona. Isso daqui, ó, essa parte é o raio da pequena. Então só sobra o raio da grandona menos o raio da pequena. E aí isso vai ser igual à diferença dos dois raios, essa distância. Tá? Por isso que a secante é entre a diferença e entre a soma, porque a soma é tangente e a diferença é tangente. Não, a soma é tangente exterior e a diferença é tangente interior. E a secante está entre essas duas, beleza? Pode ser interna, tá? Uma interior à outra, ou seja, ela não toca ali, né? Não é tangente, mas ela está lá dentro, beleza? E aí essa distância vai ser menor que a diferença. E pode ser concêntricas, que elas compartilham o mesmo centro. Tá? Se elas compartilharem o mesmo centro, você vai ver que a distância de centro a centro, já que é um centro está em cima do outro, a distância é zero, tá bom? Continuando no círculo aqui, sempre que você tiver duas tangentes se cruzando, tá? Onde elas se cruzarem até o ponto de tangência de cada uma é igual, tá? Eu coloquei essa parte aqui exatamente para mostrar essa propriedade, ó. PT1 é igual a PT2, tá? É fácil de demonstrar isso aqui com uma semelhança de triângulos, ok? Os triângulos aqui serão semelhantes, uma congruência de triângulos, tá? Este lado aqui é igual a esse, ok? Esse aqui é igual, compartilha, né? É o mesmo, ok? 90, um ângulo tal, um ângulo tal. Aqui a gente tem 90, né? Mais esse ângulo, mais o outro dá 180. 90 mais esse ângulo aqui, mais um outro, 180. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, a gente tem um caso LAL, e a gente vai ter uma congruência dessa forma. Este lado aqui, com certeza, é congruente a esse. Então, as distâncias são iguais. Beleza? E aí, um exercício aqui, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem uma figura, a gente tem 3 retas tangentes no círculo, e a gente sabe que PA é igual a 10. Então, calcule o perímetro do triângulo PCD. PCD é isso daqui, ó. Tá? Qual que é o perímetro dele? Lembrando, perímetro é somar os lados. Então, vamos somar os lados aqui. Como que a gente vai fazer para somar? Bom, vamos dividir aqui, ó, já que essa é tangente também, né? A gente divide aqui. E aí, olha a propriedade aqui, ó. Duas tangentes se cruzarem, do ponto que elas se cruzam até onde elas são tangentes, elas são iguais. Então, a gente vai ter que daqui até aqui é x, daqui até aqui é x, ó. Essa é tangente, elas se cruzam aqui, o ponto que elas tangenciam é igual. A distância, né, é igual. Então, esse aqui é x, esse aqui é x também. E acontece a mesma coisa do outro lado. Aqui vai ser y e aqui vai ser y, porque são tangentes também. Se cruzam e até a parte em que elas vão se tangenciar com a circunferência, com o círculo, vão ser a mesma distância, tá bom? Ele falou que PA é 10. Já foi x, quanto que está faltando aqui? É uma subtração. 10 menos x é essa parte aqui. Então, a gente vai ter que aqui é 10 menos x, e aqui vai ser 10, que é
de PA aqui até PB é a mesma distância, porque a gente acabou de mostrar. Duas tangentes estão se cruzando ali e a distância vai ser igual. Então, PB também é 10. Se PB também é 10, já foi y, falta 10 menos y. Então, aqui a gente já tem uma equaçãozinha. Ó. A gente tem o valor desse lado, a gente tem o valor desse lado, que é x mais y, e a gente tem o valor desse lado aqui também. Então, a gente pode fazer que o perímetro de PCD vai ser 10 menos x aqui, mais x, que é esse daqui, mais 10 menos y, que é esse daqui, mais y. E aí você vai ver que esse x aqui está negativo, esse está positivo, então eles vão se anular. Esse y está negativo, esse y está positivo. Vão se anular, 10 mais 10, 20. Então o perímetro do nosso triângulo aí, PCD, 20 centímetros. Alguns exercícios aí. Na figura abaixo temos círculos tangentes internamente e externamente. Tangente internamente e externamente. De raios R1 igual a 10, R2 igual a 3, R3 igual a 2. Nossa, ele podia ter colocado um R2, 2, né? Mas tudo bem. Calcule o perímetro do triângulo O1, O2, O3. Então, ele quer o triângulo O1, O2, O3, tá? É uma coisa, ele fala que é tangente interno e externo, tá? Por que interno e externo? Sendo que parece que só tem internos, tá? Todos estão dentro desse e tocando. Sim, só que o O3 em relação ao O2, eles estão tangentes externos, tá? Eles estão se tocando, se você ignorar o grandão, eles estão tangentes externos, tá bom? Só por definição aí, tá? O que ele quer, então? O perímetro O1, O2, O3. Então, ligue os pontos O1, O2 e O3, que são os centros das nossas dos nossos círculos, tá? Que eles falam círculos. Tá aí. Ele quer o perímetro disso aí. Como que a gente vai descobrir? Bom, vamos lá. A gente sabe que o raio aqui, 10, é o raio do maiorzão, tá? Vai daqui até aqui, tá bom? Nossa, eu coloquei a conta direto. Vamos lá. Ó, aqui a gente vai ter o raio inteiro vale 10, tá? Se eu fizesse tudo aqui. Beleza? Se eu fizesse tudo aqui seria 10. Só que eu não quero isso aqui. Eu não quero essa partezinha. Deixa eu colocar de outra cor para mostrar o que eu não quero. Eu não quero isso daqui, ó. Não quero isso daqui também. Eu sei que se fosse tudo daqui até o centro, seria 10. Mas eu não quero isso. Eu não quero essa parte azul. Quanto que vale essa parte azul? Essa parte azul é o raio da circunferência dos círculos menorzinhos, tá? Então aqui do O3 vale 2, do O2 vale 2, do O2 vale 3. Nossa, ele além de ter colocado diferente aqui, na figura ele colocou que o 3 é maior, mas tudo bem. Então, aqui vale um tanto, aqui vale outro, tá? Aqui vale 2, aqui vale 3, tá? Dessa forma, a gente tem que pegar 10 e tirar o 3, que é o que a gente quer desse lado aqui. 10 e tira 2, que é o que a gente quer desse lado aqui, beleza? E para descobrir esse outro aqui, essa base aqui? Bom, para descobrir essa parte aqui, a gente vai somar um raio com o outro, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Sendo que esse aqui é um lado, e esse aqui é outro, e aqui 3 mais 2, tá bom? Ó, 10 menos 3, todo o nosso raio, menos essa parte. 10, todo o nosso raio, menos 2. Menos essa parte, a gente vai ter nosso lado vermelho. Mais 2, que é esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó, isso aqui. Mais 3, que é esse outro pedacinho aqui. Então, a gente vai ter isso aqui, da mesma forma no outro exercício. 3, 2, 2 se anula e dá 20 de novo. 20, novamente. Beleza? E aí, mais um. É o último, deixa eu ver se é o último. Não, tem mais um outro. Que bom. As circunferências da figura a seguir possuem raios iguais a 2 e 8. Determine a medida do segmento tangente AB. Tá? Então, ele deu o raio dessa, elas se tocam aqui, estão tangentes. Tá? E ele quer saber a distância de A até B. Tá? Ele quer saber o segmento formado aqui. Como que a gente faz esse exercício? Tá? Não é 2 mais 8. Não é isso, tá? Porque 2 mais 8 podia até ser, né? A gente faz aqui,
faz aqui, ó, a gente vê nitidamente que esse B está alinhado com isso aqui, o A está alinhado com esse outro centro. Bom, então deve ser 2 mais 8. A gente soma aqui e soma o 8. Só que se você ver, ó, tem esse pedacinho aqui, ó, que a gente vai acabar contando a mais. Então não pode só somar 2 mais 8. Aparentemente é bem perto de 2 mais 8. Mas a gente não pode somar. Tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer para fazer esse exercício? A gente vai ter que fazer umas construções. A gente vai ter que construir um triângulo aí dentro. Tá? Construindo esse triângulo a gente consegue sair. Por quê? Porque eu vou querer que o meu x seja exatamente a distância que a gente quer. E esse triângulo é o quê? Ele é um triângulo retângulo. Como que eu sei que ele é retângulo? Bom, aqui forma 90 graus, certo? Aqui forma 90 graus, por definição. Lá. Se isso aqui está tangente, aqui ó, forma 90 graus. Se aqui forma 90 graus, aqui vai formar 90 graus também. Então isso aqui tem 90 graus. Beleza? Então é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, imediatamente você já lembra lá. Pitágoras. Ou seno, ou cosseno, ou tangente. No caso aqui eu acho muito difícil da gente encontrar ângulos aqui. Então, provavelmente, se a gente conseguir cair num caso de Pitágoras, vai ser muito bom para conseguir resolver o exercício. Então, aqui a gente tem que o x vai ser nossa incógnita, que é um cateto, tá? Eu sei quanto que vale minha hipotenusa? Sei, aqui vale 2 e aqui vale 8. Minha hipotenusa vale 10. Ótimo. Então, se eu conseguir achar o valor desse cateto, eu consigo fazer Pitágoras e consigo achar o valor desse outro, tá? Quanto será que vale esse? E aí que vem a dúvida. Quanto que vale esse? E aí você tem que ver que se você pegar esse pedacinho aqui, quanto que vale esse pedacinho? Vale exatamente o raio desse outro aqui, do triângulo, do círculo menorzinho, tá? Então vale 2. Então se o raio inteiro vale 8 e aqui vale 2, quanto que vale ali em cima? Se tudo é 8 e já foi 2, aqui vale 6. Então temos aqui um triângulo que vai ter lados 10, 6, x. Então quanto que vale o x? Pitágoras. 10 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 100, que é 10 ao quadrado, 36 é o 6 ao quadrado, x ao quadrado, quanto que é? Tira 36 de 100, vai ficar 64, então x ao quadrado é 8, certo? Raiz quadrada de 64 é 8, por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Então a gente descobre que a distância de um até outro é 8. Tá vendo? Se a gente tivesse somado os dois, teria dado 10, mas dá 8. Beleza? Então, essa aí vai ser a nossa resposta. Na figura a seguir, AT é tangente à circunferência de raio R. Sabendo-se que AT é igual a 2R, então o valor de AC é... Ah, uma coisinha. Nesse exercício aqui, ó, você pode ver que 8 é o raio, certo? Você pode estranhar um pouco, falar assim, mas se 8 é o raio, como que daqui até aqui é 8 também? Bom, nunca confie no desenho, tá? Isso aqui, na verdade, está bem fora de escala. Se você ver bem, deixa eu apagar tudo, tem que voltar tudo aqui. Se você ver bem, ó, um vale 8 e o outro vale 2, tá? Um vale 8 e vale 2. Então significa que esse maiorzão, ele é 4 vezes maior, o raio é 4 vezes maior que o raio desse daqui. E é 4 vezes maior aqui? Não, não é. Ó, o 2 aqui, ó, ele tem um tamanho. Pega o seu dedo aí, coloca dentro da tela, faz uma pinça e coloca aí no 2. E depois coloca em cima do 8. Você vai ver que ele não é 4 vezes maior, ele é tipo metade, tá? Então tá bem fora de escala. Se isso aqui é considerado 2, o tamanho disso aqui seria 4. Então tá fora, a figura está fora de escala, tá bom? Pensa bem, se você tiver uma coisa bem pequenininha, bem pequenininha, aqui ó, se fosse um círculo bem aqui ó, essa aqui seria o ponto de tangência, esse aqui seria o ponto de tangência. A distância desse ponto de tangência, que seria o nosso A, né? A', vou dar o nome de A'. Distância daqui até aqui é bem menor que 8. Então essa distância aí ela pode variar para qualquer tamanho. Ela não necessariamente é maior que 8, ou ela é 8, tem que ser menor. Não, ela pode variar em qualquer tamanho. Tá bom? Então, é um resultado estranho? Parece que é estranho, mas é esse resultado. Tá bom? A gente conseguiu calcular e deu tudo certo. Tá bom? Não tem problema aqui. O tamanho 8 e dá 8 de distância entre um ponto de tangência e outro. Não tem problema nenhum. Beleza? Esse aqui eu acho que é o último.
Na figura a seguir, AT é tangente à circunferência de raio R. Então, AT é essa daqui. Tá? Sabendo-se que AT é igual a 2R, então o valor de AC é, ok? Bom, ele não deu nenhum número, tá bom? Então, provavelmente a gente vai achar uma resposta em função de R, ou seja, que dependa do R, que é o que tem aqui, ó. Todas elas dependem do R. Alguma coisa R, alguma coisa R, R ao quadrado, alguma coisa R, alguma coisa R. Então, essa distância vai depender do nosso R, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe, aqui vale 2R, a gente sabe que aqui de O até T, então, é outra distância. Qual que é essa distância? É o raio, é R, tá? Aqui também vale R, que aqui também é um raio. Ele quer saber só essa parte aqui. Aqui em cima, 2R, que ele falou. AT é igual a 2R. OT é um raio, OC é um raio, quanto que vale AC, tá? E a gente vai saber por quê. De novo, tangente forma 90 graus com raio. Então aqui tem 90 graus, então é um triângulo retângulo. Podemos aplicar Pitágoras e descobrir. Vai aplicar Pitágoras? A gente vai descobrir todo esse lado, toda a hipotenusa. A gente quer toda a hipotenusa? Não, a gente quer só esse pedaço. Então o que a gente descobrir, a gente tira o R, que vai ser o nosso lado. Fechou? Então vamos lá. O OA ao quadrado vai ser igual a 2R ao quadrado mais R ao quadrado. OA ao quadrado é todo esse pedação aqui. 2R ao quadrado é outro cateto, AT, e R ao quadrado é o OT, que é esse cateto pequenininho. Dessa forma, vamos calcular. OA ao quadrado, continua do jeito que está, 2R ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, R ao quadrado é R ao quadrado, mais R ao quadrado. 4R quadrados mais 1R quadrado, 5R quadrado. Então, OA ao quadrado é igual a 5R quadrado. Então, quanto que vale o OA? Tira a raiz daqui, tá? Joga para lá como raiz, e a gente vai ter que R ao quadrado, na raiz quadrada de R ao quadrado, sai. É R. Do 5 não sai, porque não tem exato. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, 5 não tem raiz exata. Então, 5 vai ficar lá dentro e o R vai sair fora. Então, vai ficar aqui o OA é R vezes raiz de 5. Essa é a nossa resposta? Não, tá? OA é tudo. R raiz de 5 é tudo aqui, essa hipotenusa inteira. A gente quer só esse pedaço, então a gente tem que tirar o R. Então vamos tirar o R. A gente tem que OA é OC mais AC, OC é esse pedaço, AC é esse. Tira, então, um deles, a gente vai tirar o AC, tá? Então a gente tem aqui substituindo, R raiz de 5 é o OA, OC é R, eu quero descobrir o AC, passo o R para o outro lado negativo, e a gente vai ter, essa já é a resposta, tá? Mas se você olhar aqui, não tem nada parecido, então vamos manipular para ver o que a gente consegue fazer. Eu tenho R aqui, tenho R aqui, consigo colocar em evidência. Se eu colocar em evidência, eu vou obter minha resposta assim, ó. R, se eu multiplicar aqui, vai ser R raiz de 5, que é esse daqui. Se eu multiplico aqui, vai ser R vezes menos 1, que dá R, menos R, certinho. Alternativa E, nossa resposta. Bom, por hoje é só então, rapaziada. Vocês viram? Os conceitos são bem fáceis, mas perceba como que a gente consegue complicar bastante alguns exercícios com conceitos bem fáceis, tá? Então, como eu já disse em outras aulas, a gente tem que dominar os conceitos fáceis para garantir algumas coisas, beleza? Então, é bom a gente saber dominar, saber os nomes, para caso apareça algum nome esquisito, a gente saber pelo menos do que ele está falando e poder, então, pensar em como resolver um exercício, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, se cuidem, tá bom? Fique em casa aí se você pode, cuide das pessoas ao seu redor, cuide de si também, tá bom? Muito obrigado, rapaziada, falou, até mais, tchau!